Olá, hoje é 23 de setembro e estamos começando mais um Inframpautas, o programa semanal de infraestrutura. Esta é uma iniciativa conjunta da Portugal Ribeiro Advogados, da Sigla Sul Consultoria e Jamundo Neto Advogados. Eu sou Sebastião Button, estou aqui junto com Maurício Portugal Ribeiro e Felipe Graciano para tratar dos temas mais relevantes do setor. Lembrando que o Inframpauta é toda segunda-feira, bem cedinho, e se você quiser começar sua semana bem informado, curta nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber nossas notificações. No Inframpauta desta segunda-feira, vamos a falar de 3 temas: da aprovação pela ANTAQ, da modelagem de concessão do Porto de Santos, do cancelamento de 3 leilões de energia previstos para o último quadrimestre deste ano e da nota da Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura, Ministério da Economia, sobre o compartilhamento de risco da demanda em concessões de rodovias. Começando com o primeiro tema, da modelagem das concessões do Porto de Santos, Felipe, o que nos tem para comentar sobre essa questão? Bom dia, Sebastião. Bom dia, Maurício. Recentemente, a ANTAQ aprovou a modelagem da concessão do Porto de Santos. Só rememorando, a desestatização da SPA, que é a Autoridade Portuária de Santos, ela está sendo estruturada de forma similar ao que aconteceu com a Codesa, lá no Espírito Santo. É um leilão de ações da estatal com a concomitante celebração de um contrato de concessão. A desestatização em si está sendo modelada pelo BNDES, mas os processos eles são interdependentes e logo mais devem passar a tramitar conjuntamente. Sobre a modelagem da concessão em si, que é o que foi decidido pela ANTAQ, o grande destaque é a inclusão da concessão do túnel submerso entre Santos e Guarujá, que é uma obra de engenharia muito complexa, com grandes desafios construtivos e um potencial de afetar o perfil de interessados no projeto. E é esse o ponto que eu gostaria de destacar aqui. Só para que você tenha uma noção, o que foi previsto um valor total de investimentos no projeto, na concessão, de 6,3 bilhões em investimentos totais, sendo que desse montante, 4,2 bilhões são só para o túnel. Então, o que eu estou querendo trazer em perspectiva aqui é que o maior risco é que o projeto acabe atraindo um perfil de operador, né, um perfil de licitante diferente do que seria esperado numa concessão exclusiva do serviço portuário. Ao se dar um peso mais relevante, né, quando você olha o montante dos investimentos, isso fica muito evidente. Para uma obra complexa que nada tem a ver com a operação portuária em si, o perfil dos investidores interessados passa a ser muito diferente. Passa a ser de quem está mais interessado em olhar a obra em si do que a operação. Ou pelo menos quem tem melhores condições de dimensionar os riscos, que são muitos em relação à obra, do que em relação à operação. Brincando aqui, é quase que o cachorro o rabo balançando o cachorro, né? E não o cachorro balançando o rabo. Então, essa dificuldade que surge com essa inclusão, e é algo ainda que pode sofrer um ajuste, acho que é o grande ponto de reflexão em relação a essa modelagem. A gente ainda vai ter oportunidade, a gente estava até aqui há pouco nos bastidores alinhando isso, o projeto ele segue agora para avaliação do Ministério da Infraestrutura, que deve agregar a modelagem da desestatização em si e, na sequência, compartilhar com o TCU. A expectativa do Ministério é de licitar o projeto ainda esse ano, a gente sabe das grandes dificuldades, o Ministério vem fazendo um trabalho de municiar o TCU com informações de forma antecipada, tudo na expectativa de que se tenha uma avaliação mais célere do processo quando do protocolo formal. E acho que a gente vai ter aqui a oportunidade de discutir isso melhor quando esses produtos forem agregados e submetidos à análise do TCU e, eventualmente, depois, a depender das considerações do TCU. O Ministério da Infraestrutura, inclusive, divulgou um convite para uma conversa com o mercado, né, sobre a desestatização como um todo, e ela deve acontecer agora nos dias 28 e 29. São reuniões individualizadas com os potenciais interessados para que eles possam externar as principais preocupações. Essa questão da obra, ela está no radar do Ministério da Infraestrutura como um item de preocupação do mercado, inclusive no formulário, quando o interessado vai fazer inscrição para as discussões, tem lá as questões principais de principal interesse,
Uma delas é justamente a questão do túnel. Maurício, Sebastião, abro para comentários de vocês aqui. Pergunta, Felipe. Qual o nível de detalhamento do estudo desse túnel que está sendo incluído em anexo ao edital? Maurício, não tem projeto executivo, acho que sequer se poderia chamar de básico, tá? E aí é que moram os maiores problemas, né? Num período tão curto, se dimensionar e se ter certeza sobre quantidades, dificuldades que podem surgir, as variáveis. Você imagina um aditivo de 30% numa obra com valor desse, o que poderia gerar para o concessionário, né? Essa obra seria uma obra, entre aspas, privada, porque o concessionário ele se obriga a entregar a obra e ele vai contratar junto ao mercado a execução dessa obra. Então, as dificuldades que vão surgir daí são muitas. Felipe, pelo que você nos fala, se estou entendendo bem, é um contrato que ele junta duas espécies diferentes, digamos. Um é um contrato de obra, de execução de um túnel, ok? Que não é um contrato de uma concessão de um serviço. E a outra é a concessão, sim, do serviço portuário. Então, quando se juntam duas figuras diferentes em um contrato, é muito difícil também, aquilo que você falou, alocar os riscos primeiro e depois escolher o melhor fornecedor para cada um dos dois objetivos, porque a empresa que teria maior capacidade para fazer a obra não necessariamente é a empresa que poderia ter as maiores competências para operar o porto. E eu acho que isso surge um pouco de uma dificuldade prévia que se tem, que é a infraestrutura de base para a exploração de determinados serviços. E isso não só acontece na questão portuária, sino também acontece em outros serviços públicos, que às vezes não se ter a infraestrutura que viabiliza um determinado serviço leva a criar, na solução de Secomvés, leva a criar este tipo de contratos onde você mistura dois objetos que são, entendo, diferentes, tá? Porque o ideal, a meu ver, pelo que você falou, seria separar o que é a construção do túnel dentro de um contrato específico, com riscos determinados e tal, que seria um contrato mais de obra, de separar o que seria a operação portuária. Tá correto, Sebastião. Inclusive, nas discussões originais, esse era o modelo, tá? A Santos, né, o Porto, tem um valor agregado bastante relevante, e a ideia era que a outorga fosse direcionada para um fundo que custeasse a obra, né? E aí, num formato como esse, você consegue distinguir melhor os riscos e trabalhar de uma forma mais adequada. Mas talvez na expectativa, e aí tem uma questão política muito importante, que é a pressão dos municípios Santos e Guarujá em relação à entrega desse túnel, talvez nessa expectativa de licitar mais rapidamente e ter a entrega, os produtos acabaram sendo misturados. Eu acho que isso acaba sendo natural quando você tem itens menos relevantes sendo agregado a uma concessão, né? O problema aqui é que só pelo valor do investimento, né, o túnel é muito maior, o túnel vai requerer muito mais investimento do que o próprio porto. Então, isso que acaba trazendo uma dificuldade grande. O que a gente observou em relação à Codesa, e eventualmente isso aconteça também com o Santos, é um perfil de player, de proponente, de um perfil mais financeiro, agregando, né, os profissionais necessários, como o edital permite, para que você tenha ali a comprovação do know-how de operação, mas é um perfil mais financeiro e menos de operador em relação ao perfil desse proponente. E aí tem uma questão que você acaba tornando o risco da construção um fator importante nessa avaliação, mas tão mais importante que a operação do porto em si, que acho que tem um potencial de distorcer o que você está licitando, né? E, eventualmente, até na ideia de andar mais rapidamente, tornar, num pior cenário, ter uma carência de proponentes. Só para mencionar, acho que vale a pena eu fazer um disclosure aqui, que nesse projeto eu estou contratado pela iniciativa privada, então por isso eu estou
aqui medindo palavras em relação ao que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que eu posso discutir, o que eu não posso discutir. Mas, de qualquer modo, assim, só para clarear uma coisa que eu acho que é público, e se você olhar as manifestações na audiência pública, isso fica muito, muito claro. Mesmo no modelo anterior, em que o túnel estava digamos assim, com alguma separação do negócio portuário, havia diversos problemas, né? Porque o próprio processo de mobilização para a construção do túnel pode interferir de maneira muito relevante na operação do porto. Então, tem toda uma coordenação aqui que precisaria ser explicitada para você conseguir distribuir riscos, né? E aqui eu estou falando de interferências não apenas no sentido nos dois sentidos, né? No sentido de remanejamento de interferências, ou seja, para você fazer o túnel, é possível que você tenha que remanejar, modificar a estrutura, modificar infraestruturas que estão instaladas ali, mas também o processo de construção vai ter interferências na operação em si do porto, né? Então, isso é uma coisa que precisava ser muito disciplinada. O risco dessa intervenção, né, deveria ser alocado pensando em quem controla cada lado da coisa. Então, me parece que precisa de um trabalho muito melhor de especificação aqui dos riscos em relação a esse tema. E esse trabalho é tanto mais difícil quanto menos detalhado é o estudo que você tem para implantar o túnel, né? Quanto mais você... Eu ouvi muita crítica, Maurício, não sei se em que medida você pode explicitar, mas eu ouvi muita crítica em relação à profundidade dos estudos, né? Para que se pudesse ter ali uma certeza em relação ao montante do investimento. Assim, tem essa crítica. Eu acho que essa é uma crítica, em geral, muito comum quando você está falando de túnel, né? Túnel, você sabe, você pode ter as melhores sondagens do mundo, né? E você sabe que você pode encontrar algo no caminho que é diferente do que você esperava. Então, é muito difícil de você cravar com um grau de certeza muito alto o que vai estar lá embaixo quando você começar a fazer a escavação, né? De qualquer modo, assim, eu acho que a gente tem até uma experiência em relação a isso, que é o contrato da linha 6 do metrô de São Paulo, que é um contrato que incluiu na concessão do metrô, da linha de metrô, a construção do túnel. O contrato está em operação hoje, começou com 3 acionistas que terminaram transferindo isso, né, para a Acciona. A Acciona é a atual empresa que está fazendo esse projeto. Essa licitação ela deu vazia na origem, basicamente porque as regras de compartilhamento de risco geológico e de risco de desapropriação eram regras muito ruins. O setor privado alertou várias vezes e o pessoal do governo achou que era choro do mercado. E a licitação deu vazia, teve que refazer as regras de compartilhamento de risco geológico e, com isso, terminou viabilizando a contratação a seguir, né? Então, a gente tem uma certa experiência no Brasil, não em relação a este tipo de túnel especificamente que está sendo feito, mas a outros, né, túneis. E aqui você sempre tem um trade-off de que quanto mais profundo, né, o túnel. Aqui o túnel passa sobre o mar, então é um pouco diferente, né? Mas geralmente você tem um trade-off de quanto mais profundo, maior o risco geológico, né? Menos recursos você tem para definir o que é que você vai encontrar no caminho da escavação, e quanto menos profundo, quando você está falando de subsolo de grandes cidades, você tem mais risco de interferências imprevistas, né? Mas nesse caso aqui é uma situação um pouco diferente e, de fato, mesmo que você tivesse estudos mais detalhados, ainda assim teria um grande trabalho de distribuição de riscos aqui a ser feito.
Perfeito. Bom, vamos passar agora para o segundo tema, que eu vou tratar dele, que é do cancelamento de 3 leilões de energia que estavam previstos para este último quadrimestre do ano. Tá? O governo recentemente cancelou 3 dos 5 leilões previstos para este quadrimestre. No agosto passado tinha sido cancelado um leilão de energia nova de A-6, que aconteceria em setembro, e queria contratar novos empreendimentos de distintas fontes para fornecimento de energia daqui a 6 anos, ou seja, a partir de 2028. Então, esse leilão foi cancelado por falta de demanda, como vou explicar na frente, e no 14 de setembro foram cancelados mais 2 leilões. Um leilão de suprimento de energia para os sistemas isolados, são aqueles sistemas que não estão interligados ao SINS, que é o Sistema Interligado Nacional, como o caso de Roraima, e que esse leilão específico estava marcado, esse certame estava marcado para outubro, ele também foi cancelado, e foi suspenso o leilão de contratação de reserva de capacidade na forma de potência. Esse leilão de reserva de capacidade contrataria usinas não intermitentes, como é o caso das termoelétricas, para garantir a segurança do fornecimento nos casos de momentos críticos hídricos. Esse leilão aconteceria no final do ano e esse foi suspenso. Então, temos a suspensão destes leilões, o cancelamento dos 2 primeiros, que é o da energia nova de A-6 e o dos sistemas isolados, teve cancelamento dos 2 e teve a suspensão, como falei, da reserva de capacidade. Dos 3 leilões que foram suspensos ou cancelados, o que maior divisão de opiniões causou no mercado foi o de contratação de reserva. Vou explicar os motivadores de cada um desses 3 leilões, que é o que levou a cancelar ou suspender cada um deles. E com isto, o que ainda continuam são 2 leilões previstos para este quadrimestre, que é o leilão da contratação de energia nova de A-5, que vão ser os empreendimentos que começarão a operar a partir de 2027. Esse leilão de A-5 foi remarcado para o 14 de outubro, e tem o leilão que vai contratar as usinas termoelétricas impostas pela capitalização da Eletrobras, que também está previsto acontecer esse fim de setembro. É aquele o famoso leilão que já hemos tratado em outros episódios, que foi caracterizado no setor como um dos jabuti da capitalização da Eletrobras. Mas, indo aos 3 leilões que foram cancelados ou suspensos, quais foram os motivadores? O primeiro é o cancelamento do leilão de energia nova de A-6, como o ministro de Minas e Energia falou, em virtude da ausência da declaração de necessidade de compra de energia por parte das distribuidoras. As distribuidoras não estão enxergando, as distribuidoras já têm contratos de longo prazo, não estão enxergando pelas projeções de demanda a necessidade de contratação adicional. Tá? E, então, portanto, não há demanda para se fazer esse leilão. Então, esse leilão, basicamente, estaria deserto do ponto de vista da demanda. Quais são os motivos que explicam essa falta de demanda para daqui a 6 anos? É, basicamente, os contratos que já existem, o impacto que tem também o crescimento da geração distribuída, que tem reduzido a necessidade de contratação por parte das distribuidoras, e também as expectativas e incertezas que se tem quanto à liberalização do mercado varejista, do mercado livre. Então, isso tem levado a que não haja previsão de demanda por parte das distribuidoras, e por isso o cancelamento desse leilão específico. E nisso há quase um consenso no setor que, bom, se não há demanda, não há necessidade de se fazer esse leilão. O outro leilão que foi cancelado, como falei, é dos sistemas isolados, e esse, basicamente, qual foi o motivador de cancelamento dele? É que havia uma previsão anteriormente que poderia haver um déficit no atendimento dessas regiões isoladas, e depois, quando os estudos foram revisitados, se entendeu que esse déficit seria pequeno e que ele poderia ser compensado com algumas ações de redução de perdas, e que, portanto, não haveria necessidade de um leilão específico para isso.
e esse também não criou tanta discussão no setor. Mas sim tem o tema da suspensão do leilão de contratação de reserva na forma de potência, que esse não foi cancelado e sim foi suspenso. E na visão do Ministério, ele foi suspenso pela necessidade de revisão das regras do certame. O objetivo é pautar esse leilão em neutralidade tecnológica, que se chama. É quando você contrata a capacidade de reserva, mas sem reserva do mercado para uma determinada fonte, como aconteceu hoje. Em geral, esses leilões de capacidade de reserva, o que você contrata, ele está direcionado à fonte termoelétrica para ser ela a reserva que se tem nos casos de escassez hídrica. E o Ministério está querendo levar esse leilão em um leilão de neutralidade tecnológica, ou seja, ele não estaria orientado a uma única fonte, e sim poderiam ser distintas fontes, nas medidas que garantam essa reserva. E por isso se chama de neutralidade tecnológica. E então, o repensar desse leilão, ele permitiria que outras fontes pudessem competir junto com a termoelétrica, só que permitiria também, e o que se está buscando, são a possibilidade de contratação de soluções de armazenamento, porque aí você teria alguma fonte intermitente acoplada ao armazenamento, o que lhe dá a característica de reserva intermitente. Tá? Então, o governo está estudando essa nova modalidade. Essa é uma bandeira que tem abraçado o Ministério de Minas e Energia da neutralidade tecnológica, e essa é a que tem causado um pouco mais de discussão dentro do setor. Várias frentes, várias associações são favoráveis ao fato dessa suspensão, buscando a neutralidade tecnológica, fazendo com que o leilão não esteja direcionado a uma determinada fonte, porque isso poderia incentivar o mercado do armazenamento também. Mas há questionamentos na suspensão desse leilão, em particular pelas associações das termoelétricas, porque fala, bom, o setor das termoelétricas estava preparando para participar desse leilão, você começa a preparar com um período de antecedência, tem custos associados aos estudos e demais, que então, para os investidores a suspensão do certamen é vista assim como um ponto negativo para aquele setor específico das termoelétricas, mas o repensar, digamos, dos leilões com vista à neutralidade tecnológica sim é apoiado por outra grande parte dos agentes do setor de energia elétrica. Só que é um tema que precisa de estudos e precisa de análise específico, porque você não consegue fazer competir todas as fontes em forma igualitária, porque você tem um triônio para ser equacionado, que é o preço, o impacto ambiental e a segurança do sistema. Então, você tem algumas fontes renováveis que elas são mais intermitentes, que então para dar confiabilidade ao sistema elas devem vir acopladas com o armazenamento, e tem outras fontes que elas são mais poluentes, mas têm a capacidade, como são as termoelétricas, de serem acionadas rapidamente e você ter essa reserva no momento de disponibilidade. Então, quando se fala da neutralidade tecnológica, é buscar um tipo de certame onde as distintas fontes possam competir em concorrência, mas internalizando as três questões: preço, impacto ambiental e confiabilidade do sistema. Tá? Então, esta situação em particular está se colocando em pauta e na mesa um tema que é repensar os modelos de contratação de energia em relação ao que tradicional vinha sendo feito, onde nós tínhamos um mercado de expansão da geração que estava lastreado na contratação das distribuidoras e com contratos de longo prazo da geração. Com a abertura do mercado livre, as distribuidoras já não serão as responsáveis pela compra total do mercado, então elas não podem ser obrigadas a fazer toda a expansão da reserva, porque a reserva teria que ser paga tanto pelo mercado livre quanto pelo mercado cativo. Tá? O aumento e a penetração da geração distribuída cria incertezas quanto a qual será a potencial demanda futura, tá? Que vai depender
da penetração dessa geração distribuída, que tem sido acelerada, e que foi acelerada, como falamos, porque foi incentivada no início. Agora, os subsídios no uso da tarifa de uso do pedágio para a geração distribuída irá diminuindo no tempo, então há que se verificar como será o ritmo ainda da geração distribuída, que vem penetrando significativamente. E você tem a questão também o avanço tecnológico e a possibilidade do armazenamento de energia, onde ele hoje começa a ser uma realidade. Muitos estudos apontam que só seria economicamente viável aqui no Brasil a partir de 2030. Mas, como aqui sempre estamos falando de contrato a longo prazo, são mudanças no setor que precisam ser consideradas para repensar o modelo de contratação. E eu acho que a questão agora da abertura do mercado também leva a essa questão que hoje toda a reserva de potência era contratada pelas distribuidoras, que são as que garantem o fornecimento futuro, e no mercado livre você vai ir contratando em função da necessidade. Então, como é que se vão criar os sinais de preço e os compromissos para também dar confiabilidade ao sistema no futuro? Bom, e esses são, então, as questões que eu queria comentar em relação ao setor de energia. Como falei, é que causou maiores discussões ou maiores divergências em quanto às opiniões foi a suspensão do leilão de reserva de potência, que inicialmente estava previsto para ser termoelétrica e que agora viraria para ser de neutralidade tecnológica. Se Maurício, Felipe, se tem alguma pergunta. Eu não tenho comentários, Sebastião. Tá. Então, podemos passar para o último tema, que está com o Maurício, que é sobre a nota da Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura do Ministério da Economia, que diz respeito do compartilhamento do risco de demanda nas concessões de rodovias. Maurício, nos conta aí. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Felipe. Bom dia para o nosso ouvinte. O que eu queria comentar hoje é sobre essa nota, né, emitida, rigorosamente ela foi emitida em meados de agosto, né, mas só chegou ao meu conhecimento no princípio desse mês, né, e é uma nota que também não é uma nota fácil de digerir, né, porque é basicamente uma nota que tenta... emitida pela SDI, né, pela Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura, que é um órgão do Ministério da Economia, que tem na sua agenda, né, tratar de uma série de temas relativos a melhores práticas dos contratos de concessão, dos contratos de desestatização em geral, com o objetivo, né, de promover um aperfeiçoamento desses contratos. A nota trata, como o Sebastião falou, do compartilhamento do risco de demanda em contratos de concessão de rodovias. Ela me parece extremamente interessante, aqui eu já quero elogiar o fato dela ter tentado usar, né, para verificar as vantagens dos arranjos de compartilhamento de risco de demanda em projetos de rodovia. Ela tentou quantificar os impactos desses arranjos na tarifa, na taxa interna de retorno, no valor presente líquido, e em outros, com outros recursos, inclusive quantitativos, de 11 cenários de compartilhamento de risco de demanda. Aí talvez valha a pena a gente dar um passo atrás para lembrar o nosso ouvinte de que no setor de rodovias no Brasil, praticamente, particularmente no setor de rodovias federal, né, você não tem nenhuma prática, né, de compartilhamento de risco de demanda. Todos os projetos transferem para a concessionária todo o risco de demanda, né? O que é uma coisa que eu sempre achei questionável. Eu tenho até uma palestra que está publicada na internet, que eu dei em 2006, em que eu levanto exatamente esse ponto, né? Que como
a maior parte das nossas rodovias são rodovias monopolistas, o concessionário ele não tem nenhum... Assim, o fato dele prestar melhor, prestar pior o serviço, ter uma política mais agressiva de prestação de serviços adicionais aos usuários, isso não necessariamente tem um impacto muito relevante sobre a demanda da rodovia. Então, o questionamento que eu fazia, e que eu ainda faço até hoje, é que talvez não faça sentido atribuir esse risco ao concessionário, ou completamente ao concessionário, ou exclusivamente ao concessionário, porque ele não tem ferramentas, né, para gerir esse risco. Esse é um risco, no final do dia, o crescimento da demanda depende muito mais de PIB, né, do crescimento da economia, do crescimento do PIB regional, do PIB nacional, e da ocorrência, né, de rotas de fuga e de impedância que existam naquela rodovia específica. Então, dessa perspectiva, sempre me pareceu algo a considerar, né, a transferência do risco de demanda para o poder público, né? E você ter arranjos, para mim, sempre fez sentido. Eu fiz, aliás, uma exposição em 2012 para o pessoal do DENIT, que eu cheguei a publicar na internet a apresentação, em que eu mapeava os modelos que ainda não utilizamos em relação a risco de demanda no Brasil. Essa apresentação foi em 2012, o ministro Tarcísio era, na época, vice-diretor geral lá do DENIT, me chamou para fazer uma palestra sobre isso, e eu tratava exatamente dos diferentes arranjos que a gente ainda não tinha experimentado no Brasil. E um deles é o pagamento por disponibilidade, né? Que é uma coisa que pode fazer muito sentido nesse contexto em que o concessionário não tem controle sobre o risco de demanda, né? Bom, tem que elogiar a nota por ter usado várias ferramentas quantitativas, né, tentado traduzir o impacto da mudança na distribuição do risco na tarifa, na taxa interna de retorno do concessionário, e a nota tem uma preocupação expressa também, uma preocupação fiscal. Ela vem do Ministério da Economia, né, não podia ser diferente. Ela expressa uma preocupação fiscal, daí porque arranjos, né, com pagamento por disponibilidade não foram considerados, né? O que se considera é a possibilidade do concessionário ter direito a reequilíbrio pela não ocorrência da demanda, né? Mas sempre esse reequilíbrio por meio de ou atraso de obras, ou extensão de prazo do contrato, ou aumento de tarifa, para que não tenha nenhum impacto, né, nas contas públicas, para que não tenha nenhum impacto fiscal, né? Então, é uma nota também dessa perspectiva feita dentro de determinados limites, sem considerar outros arranjos que poderiam ter impactos fiscais, mas que do ponto de vista econômico fariam sentido, poderiam fazer sentido, né? Bom, aí eu tenho basicamente três comentários sobre essa nota que eu acho que são relevantes. Bom, o primeiro eu já fiz, né, que é sobre a conveniência de pensar-se em arranjos de fato, né, de compartilhamento do risco de demanda. O segundo comentário é que acho que a nota se beneficiaria de uma distinção conceitual que eu acho até que ela percebe de alguma maneira, mas não trata como se fossem riscos separados, e acho que isso cria limites também à compreensão do tema da nota, pela nota. Uma coisa é o risco de demanda, outra coisa é o risco de expansão da infraestrutura, né? Essas coisas precisam ser dissociadas e podem ser completamente dissociadas, né? Você pode alocar, por exemplo, o risco de expansão da capacidade da rodovia ao poder público e o risco de demanda ao concessionário, e vice-versa, né? Essas coisas no Brasil geralmente são conectadas, né, pela ideia, no caso do setor de rodovias, pela ideia de gatilhos de tráfego que acionam a necessidade de
de expansão da infraestrutura. Mas todos nós sabemos que esses gatilhos são muito imperfeitos, né? Em vários casos, eles são atingidos lá na frente, perto do final do contrato, e dificilmente, né, a expansão daquela infraestrutura vai poder ser amortizada dentro daquele prazo adicional que tem no contrato. O que termina acontecendo é que, como o concessionário considera, né, na sua proposta originária, que é possível que chegue aquele gatilho, ele termina colocando isso no preço e tenta amortizar isso ao longo do contrato inteiro, mas sempre com premissas que podem destoar muito da realidade, né? O que pode levar ao pagamento do preço mais alto, desnecessariamente mais alto, pelo usuário. Então, uma outra coisa que a gente precisa pensar, e isso a nota não entrou, a nota tratou as coisas como se fossem iguais, é se faz sentido no setor de rodovias a gente fazer essa dissociação, né? Essa dissociação conceitual entre risco de expansão da infraestrutura e risco de demanda, porque isso também pode baratear o valor da tarifa. Um outro comentário que eu tenho é que a nota parece não perceber que a maior parte daqueles arranjos que ela está olhando são arranjos que podem ser vistos como incompatíveis com o veto feito ao artigo 24 da Lei de Concessões, da Lei 8987 de 95. Né? Esse artigo fala da possibilidade, esse artigo falava da possibilidade de garantir demanda, né? O poder público garantir demanda nos contratos de concessão de rodovia, e a depender da interpretação que você faça deste veto, né, se ele tem efeitos ativos, etc., dependendo da interpretação jurídica, talvez os arranjos que a nota está propondo tenham que ser adotados não em contratos de concessão comum, mas sim em contratos de PPP. Né? Seriam PPPs sem previsão de contraprestação, mas com previsão de alterações na tarifa, no prazo, etc., para compensar uma eventual materialização de um risco de demanda que impacte, digamos assim, o poder concedente e o usuário. E, por último, o último comentário que eu queria fazer para terminar aqui a minha breve exposição sobre o tema é que, malgrado ter um grande mérito nessa nota ter caminhado na direção da quantificação, né? É raríssimo estudos nossos sobre distribuição de riscos que trabalhem com quantificação. Aliás, nesse sentido, eu acho que é importantíssimo a gente começar a disseminar entre nós, por exemplo, os trabalhos do Douglas Hubbard, que tem feito um excelente trabalho, um esforço, né, conceitual para que se quantifique riscos, né, para que se dimensione quantitativamente riscos. Malgrado a nota ter caminhado na direção da quantificação, quando você olha as tabelas e os gráficos, não fica claro as premissas que foram usadas. Né? Eu quero só dar um exemplo de que se você pega a metodologia, por exemplo, do CAPM e tenta traduzir mudança no arranjo de distribuição de risco de demanda em valor de tarifa, né, e tem esse tipo de quantificação na nota, a metodologia do CAPM, se você mudar no projeto a distribuição de risco, ela não capta essa mudança de modo que você possa traduzir isso em tarifa. Né? Então, é preciso entender como foi feita essa tradução. E a única forma de você entender isso é disponibilizando as premissas, né, que foram usadas. A nota tenta descrever algumas premissas, mas não fica claro o suficiente. Né? A gente não consegue, olhando a nota, reproduzir o que ela fez, né? Que isso é que deveria ser possível. Então, nesse contexto, é importantíssimo disponibilizar a público as planilhas que foram usadas para fazer os cálculos que estão registrados lá na nota. Eu estou particularmente interessado nisso, fiz até um pedido pela Lei de Acesso à Informação para ver se eu consigo acesso a essas planilhas. Acho que é uma coisa importante e, uma vez que o governo vai começar a fazer, imagino, né, trabalhos desse tipo que quantificam riscos, é muito importante a gente ter a discussão, né, dessas quantificações, uma crítica adequada desses trabalhos para que a gente possa, ao longo do tempo, ir aperfeiçoando e fazendo coisas cada vez mais relevantes. Eram esses meus comentários, Felipe, Sebastião.
Maurício, você trouxe um tema que eu, se não entendi errado, é a questão do pagamento pela disponibilidade, que está associado ao risco de demanda, porque uma vez que a infraestrutura está disponível, bom, você tem ela para ser utilizada. Só que essa discussão do pagamento pela disponibilidade, ele também permeia outros setores, em particular o setor da energia e o setor do saneamento, onde você tem a infraestrutura colocada à disposição, aí o usuário, e essa infraestrutura está dimensionada para o pico da demanda do sistema, e então se justifica o pagamento pela disponibilidade, não só pelo uso. Mas, fazendo um paralelo entre esses setores, como são o da energia e o saneamento, com o setor da rodovia, o setor de saneamento e energia, ele claramente, na fase da distribuição, na etapa de distribuição, o setor é monopólico, porque você tem o cliente cativo, tá? O cliente está ligado ao sistema, e então, uma vez que ele se conecta ao sistema, seja de abastecimento de água, seja de esgotamento sanitário, seja de energia elétrica, ele passa a ser um cliente cativo. E então é mais, entre aspas, é mais fácil desenhar um esquema tarifário baseado na disponibilidade, onde uma parte da tarifa ele paga independente do uso e outra paga conforme o uso. E eu tenho dificuldade de traduzir isso no setor de rodovias, onde o cliente não é cativo, ok? Se bem ele não tem muitas opções de alternativas de rotas, ele é pseudo-monopólico, mas o cliente não é cativo. Como eu consigo cobrar pela disponibilidade quando o cliente não é cativo? Não, o pagamento por disponibilidade envolve tirar do concessionário o risco de demanda. Tá? Então, é o poder público pagando pela disponibilidade da rodovia. Aí não é o usuário pagando. Poder público, como quem paga, né, pela disponibilidade da rodovia, pode ele pedagiar a rodovia. Né? E aí, evidentemente, se ele resolver pedagiar a rodovia, ele pode passar custo integral dessa disponibilidade via pedágio, pode passar parcialmente. Aí você tem uma variedade de arranjos que o poder público pode fazer. Né? Inclusive, isso seria migrar basicamente de um sistema de tarifa de pedágio para um sistema receita máxima de pedágio, onde você o que faz é uma concessão com receitas garantida dentro de um determinado intervalo, caso variações na receita verificável. Em vários sistemas você tem, no de price cap ou do revenue cap, tá? Quando você tarifa termina assumindo o risco da demanda, se ela oscila, a receita oscila na proporção, e quando você vai a um esquema de revenue cap, o que você tem garantido uma determinada receita para aquela infraestrutura que está posta à disposição. Você pode fazer muitos arranjos diferentes, Sebastião. Agora, o mais comum, se você pegar mundo afora no setor de rodovias, o mais comum, e até eu indico para quem tiver interesse, essa minha apresentação que está publicada, que é de 2012, mas sai mapeando esses arranjos. Né? O mais comum é você fazer pagamento de disponibilidade, poder público, ele paga por disponibilidade e ele não pedagia a via, né? Então, é muito comum você ter esse arranjo na Europa, né? Pagamento por disponibilidade sem que o poder público pedagie, então o erário banca. Foi muito comum, por exemplo, em Portugal, mas isso mudou, teve que ser renegociado porque criou problemas fiscais relevantes, o que se chama de pedágio sombra, né? Em que o risco de demanda é passado para o concessionário, mas o risco de pagamento é do poder público. Então, você tem os portais que medem a quantidade de carros que passaram ali, os carros não pagam pedágio, tá? Mas o poder público paga o pedágio pelo número de carros que passou ali, tá? Pelo número e perfil de carros que passou ali. Isso deu problemas fiscais, porque a demanda cresceu mais do que se esperava ao longo de alguns anos, e o poder público começou a ficar com um orçamento complicado, porque ele não tinha, foi comendo espaço fiscal na medida em que aumentava a demanda por essas rodovias. São as SCUTs, né? As rodovias sem cobrança ao utente, né? De Portugal. E isso teve que ser renegociado. Se eu não me engano, a renegociação disso foi em 2015 e foi feita com a participação de uma comissão de juristas, entre eles, se eu me lembro bem, o Pedro Gonçalves, até encontrei com ele na época lá
em Portugal, estava lá, passeio, e ele estava conduzindo esse processo. Então, você tem diversos arranjos possíveis. Isso que você falou não se faz muito no setor de rodovias. Eu não conheço no setor de rodovias, mas é possível. Você pode garantir uma receita, né? Essa receita, se a receita que é cobrada no pedágio de acordo com a tarifa, por exemplo, fixada pelo poder público, se a receita não é atingida, você tem algum mecanismo de pagamento público para adicional. Se essa receita se você tem se a receita excede, né, o valor que o concessionário pode receber, essa receita é colocada numa conta separada ou destinada ao poder público. Tem vários arranjos que você pode fazer, né, mas não são tão comuns no setor de rodovias. Aí, uma última nota: o que é que a gente tem hoje no setor de rodovias em termos de compartilhamento de riscos no Brasil? A gente tem, em algumas rodovias estaduais, né, e municipais, você tem bandas de demanda, né? Na rodovia que era chamada Transolímpica, né, mas hoje é chamada Via Rio, no Rio de Janeiro, você tinha um pagamento ao longo da construção da via, né, e depois um pedágio que estava mais voltado para os custos operacionais e não necessariamente para amortizar investimento. Amortizar também um pedaço de investimento, mas era mais voltado para as questões operacionais. E a primeira rodovia que teve compartilhamento, as duas rodovias que tiveram compartilhamento de risco de demanda, se eu me lembro bem, foi a Ponte do Paiva, a rodovia da Ponte do Paiva, lá em Pernambuco, que foi feito isso em 2005, acho, 2006, e depois a MG 050, que foi uma PPP do Estado de Minas Gerais. Isso que eu me lembro que a gente chegou a fazer no Brasil. Não tem muita experiência de compartilhamento de risco de demanda em rodovia no Brasil. O que é interessante, Maurício, acho que você tocou nesse ponto, é justamente colocar em debate a questão, né? Acho que por mais que possa haver um aperfeiçoamento, o que me preocupa muito é como o nosso debate tem sido raso. Você mencionou projetos no Rio que tem algum tipo de compartilhamento de risco. Eu acompanhei um projeto no Rio há uns 2 anos que tinha na modelagem do projeto que estava em licitação uma banda que distribuía o risco de demanda, né? Ou seja, o concessionário assumia o risco até um dado ponto, se extrapolasse aquele ponto, o poder público passava a assumir o risco. O TCE, no contexto de uma representação ao edital, condicionou a retomada do processo à eliminação desse compartilhamento de risco, naquele entendimento de que a lei de concessões fala em exploração por sua conta e risco, e, portanto, o risco é do concessionário. Sem maiores explicações, né? Então, vejo com muito bons olhos o debate se aprofundando e, como você mencionou, existe uma infinidade de arranjos possíveis e que esse olhar, às vezes obtuso do que diz a lei, né, numa interpretação que já está muito superada, já tem bons exemplos de como isso pode ser estruturado, acaba que o debate não evolui e a gente fica preso a modelos que podem inviabilizar determinados projetos. Bom, ótimo, em função do tempo. Vamos já concluindo nosso programa. Queria agradecer ao Maurício, Felipe e a toda a nossa audiência, tá? Tomara tenham gostado do episódio de hoje. Se gostou, deixe aí seu like e aguardamos na próxima semana para seguir discutindo dos temas do setor. Boa semana para todos.